e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do versículo 13. Todos encontraram? Amém? Ora, quem é que fará mal se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucos, isto é, 8, almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a ele não sujeitos aos anjos, às autoridades e a potestades. Capítulo 4. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós, do seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que, no tempo passado, tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Hão, porém, de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém. Até aqui. Esse texto, ele é no mínimo provocativo para os tempos da igreja primitiva e também para os nossos. Vivemos num tempo, não é? Numa sociedade onde o hedonismo faz da felicidade o fim último da vida. Né? Todos querem o quê? Ser feliz. Ah, Deus não me fez para viver infeliz. Ah, eu quero ser feliz hoje. Ah, eu mereço ser feliz. Vocês já ouviram essas frases? Eu já não sei quantas vezes. Né? E o triste e o maior problema dessa geração hedonista é que eles se concentram numa felicidade muito pequena. Numa felicidade pequena demais, rasa demais, superficial demais, terrena demais. E nós sabemos que Pedro está aqui tentando dizer aos crentes da igreja primitiva e a nós hoje, que Deus nos criou e nos salvou para algo muito maior, para coisas muito maiores. A maior de todas as felicidades, a felicidade eterna, de viver na glória, na presença dEle, contemplando Ele na eternidade. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que é só na presença do Senhor que nós experimentamos
o verdadeiro sentido da felicidade. Só o Senhor pode nos dar esse entendimento. E é na intimidade com Deus, é no momento que estamos com Ele, que experimentamos as delícias que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Esse mundo hedonista não consegue entender isso. Não conseguia naquela época e hoje muito menos. E cabe a nós, irmãos, termos o cuidado de testemunhar de Jesus. O objetivo da nossa aula hoje é perceber que há momentos em que a conduta cristã será alvo de perseguição. Muitas vezes, o crente ele é perseguido até dentro da casa dele. Ele vem de uma família não evangélica e ele se converte ao Senhor. E aí todos começam o quê? A acusar, a apontar. Ah, você quer dar um de santinho, mas eu te conheço, eu sei quem você é. Não é assim? E começam a apontar o dedo. Isso é um tipo de perseguição. A aula de hoje eu preciso aprender a defender o Evangelho de Cristo, inclusive no meio das provas e das perseguições. Eu preciso estar apto. Eu preciso ter entendimento do que está aqui. Conhecer a palavra para ter essa prontidão em defender a minha fé. Eu tenho que ter respostas racionais para explicar, para evangelizar, para dar testemunho da minha fé. E eu preciso também me manter firme em Cristo a despeito das circunstâncias. Muitas pessoas não conseguem se posicionar, ter coerência com a fé que professa e a vida que leva. E isso é alvo. Aí que se torna alvo mesmo. Aí as pessoas começam a apontar e a dizer: irmãos, essa responsabilidade é minha e sua. O título da aula de hoje é Poder em Meio à Provação. Se eu quero ter poder, se eu quero ser revestida de poder, eu preciso entender estes princípios. Quando Pedro escreve esta epístola, ele dirige aos cristãos que estão na Ásia Menor, vivendo sob ameaça constante de perseguição. O apóstolo, ele os encoraja a ter uma atitude positiva diante da provação. Esses homens, mulheres e crianças, sabe como eles se reuniam para adorar a Deus? Em cavernas, escondidos, no meio da noite, na escuridão. Porque eles poderiam ser mortos, de tão ferrenha que era a perseguição. E hoje nós vivemos em um país que nós somos livres para adorar o Senhor. Mas nós não vivemos no mundo assim. Se você for no site das Portas Abertas hoje, a estatística de 2025 vai dizer que mais de 380 milhões de cristãos estão debaixo de perseguição ferrenha. Pessoas, mais de 4.500 pessoas, se eu não me engano, foram mortas este ano por professar Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós não vemos isso em noticiário. Hoje, na lista das perseguições dos países que perseguem, um que está ali liderando, o México. Tudo em nome, sabe de quê? De uma cultura. Para preservar a cultura e a identidade cultural do país. Nós sabemos que isso é uma farsa. Isso é Satanás perseguindo, e essa perseguição não é coisa fácil, irmãos. Graças a Deus que nós estamos num lugar onde ainda temos liberdade para vir à igreja, carregar a nossa Bíblia.
Não sei se vocês viram um vídeo circulando na internet, lindíssimo, um grupo de evangelistas na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, lançando Bíblias dentro de um balão. Vocês viram esse vídeo? Eles colocam as Bíblias dentro do balão, foram 4.000 Bíblias distribuídas, e há um dispositivo ali no balão para ver se ele atingiu, se ele atravessou o rio, se ele chegou do outro lado do território. Olha que coisa linda, irmãos. Por quê? Porque não podem ter acesso a uma Bíblia. A uma. Pedro, nessa epístola, ele vai dizer a eles, olha, a experiência em Cristo, ela é sobrenatural. Então não temam a provação. Antes de nós começarmos a falar sobre o assunto em si, do poder, a provação, eu queria deixar claro para os irmãos o que é provação. Na Bíblia, provação é uma dificuldade permitida por Deus para provar, refinar e fortalecer a fé, produzindo perseverança e amadurecimento espiritual. É como o fogo que purifica o ouro. Provação, irmãos, ela é permitida por Deus não para te destruir, não para te desanimar, não para te quebrar ou te enfraquecer, mas sim para te fortalecer, te lapidar, te melhorar como crente. Toda provação, quando eu entro nela, eu preciso sair lá melhor do que quando eu entrei. Agora, tentação não. A tentação, ela é resultado da minha concupiscência carnal, dos meus desejos carnais. E Satanás, ele busca nos tentar. Por isso eu preciso estar vigilante, eu preciso estar atento. Porque a tentação, o alvo da tentação é qual? Te destruir, te envergonhar, te humilhar. Às vezes o crente pensa assim, não, isso é uma bobagemzinha. Não, isso aqui não tem ninguém vendo. Não, isso é coisa à toa. E quando você menos espera, olha você ali desmascarado, humilhado, envergonhado. Então nós temos que ter esse entendimento de que a provação, ela é um processo de crescimento. O Senhor permite que sejamos provados. Vocês lembram de Daniel e seus amigos na corte da Babilônia? Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele não retrocedeu na sua posição. Ele não retrocedeu por causa das acusações e das perseguições. Mas o Senhor o livrou na cova dos leões. Seus amigos foram lançados aonde? Na fornalha ardente. Mais ou menos pelo mesmo motivo. E o Senhor os livrou. E eu creio que Daniel saiu dali, e os seus amigos daquela fornalha, muito mais fortalecidos na sua fé, muito mais certos daquilo que eles haviam tomado para si como posição de vida, de coerência com Deus, de relacionamento com o Senhor. E é assim conosco também. Quando você está passando pela prova, e você vai orando, e vai pedindo, e vai clamando, e vai buscando, e quando a resposta chega, principalmente se a resposta for positiva, né, irmãos? Se for aquilo que eu esperava, porque a resposta às vezes não é o que eu buscava. Mas quando Deus me dá a resposta, o nosso coração se transborda. Não é assim, Cláudia? É assim. Nosso coração se transborda. Por quê? Porque o meu advogado interveio a meu favor. O general de guerra lutou pela minha batalha. E é ele que garantiu a minha vitória. Mas nesse tempo de sofrimento, irmãos, nesse tempo de sofrimento, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho.
Existem princípios os quais eu preciso estar atento. Pedro, ele começa esse texto que nós acabamos de ler, levantando uma questão. Quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Quem? A resposta seria natural? Ninguém, não é verdade? Mas todas as vezes que fazemos o bem, recebemos o bem como paga, irmãos? Nem sempre. Nem sempre. E aqui, Pedro está querendo dizer a esses cristãos, eles não tinham nenhuma culpa, eles não estavam fazendo nada de errado, mas estavam sendo perseguidos por professar a sua fé em Cristo Jesus. Perseguição de morte. E nós precisamos entender, irmãos, que às vezes uma instituição pronta para praticar o bem, pode haver pessoas dentro dela que façam mal. A igreja ela é instituída para quê, irmãos? Para promover comunhão, acolhimento, ajuda, um auxiliando o outro, um orando pelo outro. Jesus, quando estabelece a igreja na face da terra e o Espírito Santo inaugura, ela tem propósitos, irmãos. A igreja não é um clube, mas é feita de quê? De gente problemática, de gente com erros, de gente sofrida, ferida, machucada, e muitas vezes essa gente ferida vai ferir o outro. Essa gente amargurada vai magoar o outro. A instituição, a igreja, ela foi feita para te magoar? Não. Mas vão haver pessoas assim. E nós temos que saber separar essas coisas e olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Porque ele ainda não entendeu, não soube pôr o freio na sua língua, não soube se colocar no lugar do outro. Nós temos que ter cuidado com os comentários que nós fazemos, com as perguntas que nós fazemos, principalmente se não me dizer respeito. E isso vai ferindo, mas nós precisamos saber que muitas vezes nós vamos sofrer por causa da justiça. Que justiça, irmãos? A justiça de Deus, não a nossa, mas a justiça de Deus. Por proclamar a verdade do Senhor. Olha, eu não bebo, olha, eu não fumo, eu não compactuo com esse tipo de conversa, vocês me dão licença, eu não participo desse tipo de negócio, eu não me envolvo nessas negociações. São posicionamentos que nós vamos tomando depois que aceitamos Jesus e que vai levantando pessoas para ficar te apontando, olha o santinho ali agora. Ah, agora ele é santinho. Não, irmãos. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ali nós vamos mudando de vida e entendendo que o sofrimento faz parte desta vida também, que nós não estamos blindados. Há um texto no capítulo 5 de Atos, que eu gosto demais. O mesmo autor dessa epístola ele é o personagem principal desse texto. Pedro e outros apóstolos são levados presos para o Sinédrio. E lá eles são acusados. E são afrontados. E ali foi feito a eles uma ameaça. Vocês vão parar de pregar sobre esse Jesus. Vocês não vão falar mais, não vão testemunhar mais, ou então vocês vão pagar caro. E ali, Pedro responde, no versículo 29,
Antes me importa obedecer a Deus do que os homens. Antes me importa. E no versículo 40 desse mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que eles saem do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta em nome de Jesus. Será que nós já chegamos a esse tipo de entendimento? Será que nós temos esta compreensão? Ou ainda somos tão pequenos ainda na nossa fé, que nos achamos especiais demais para passar por lutas, para passar por problemas? Pedro, ele está tentando dizer à igreja primitiva e a nós, nos dias de hoje, que o sofrimento do cristão traz bênçãos. Mais adiante, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As ameaças não devem causar medo ou alarme. Nós precisamos estar certos da nossa fé. Ele vai dizer no versículo 14: não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, não fiqueis alarmados. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de ameaças e de alarmes? Estamos. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, na Europa, na Ásia, na Oceania. Não pense você que aqui nós estamos isentos, não. Não pense você. Nós temos que estar atentos. E mais do que nunca, firmados na nossa fé. Nós precisamos entender que, quanto crente, nós temos que enfrentar a vida com coragem. E essa coragem que a Bíblia fala, não é essa coragem de ficar gritando, dando barraco, arrumando confusão. Não. É a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Coragem. 1 Coríntios 16, 13 nos diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Essa palavra varonilmente, ela tem a raiz dela em varão. E ela na Bíblia, ela traz esse sentido de firmeza, de maturidade espiritual. Seja varonil. Para de ficar nhenhenhé, mimimi. Ah, não vou na igreja não, estou muito chateado. Ah, não vou fazer isso não, porque não vale a pena. Ah, eu pensei que eu era especial. Nós já passamos dessa fase. Nós sabemos quem é que nos chamou. Irmãos, por amor a Cristo, por amor à igreja de Cristo, por amor ao Evangelho, muitas vezes você vai ser chamado a ficar com prejuízo. Para não expor a igreja do Senhor. Para não expor a igreja. Isso não quer dizer que você é bobo. Isso não quer dizer que você seja infantil. Não. Isso quer dizer que você tem entendimento. Eu não vou expor a igreja do Senhor em briguinhas terrenas, em questões que não levam a lugar nenhum. Isso tem que tomar uma proporção dentro de mim muito grande. Esse texto,
ele vai dizer a mim e você que o sofrimento, que as provações, elas devem ser vistas como oportunidade para receber bênçãos espirituais e não como uma desculpa para comprometer a fé diante do mundo hostil. Eu não sei se vocês sabem, mas durante a pandemia, muito crente desistiu da sua fé. Olha que coisa irônica. Abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou Jesus. Isso é sério, irmãos. Durante o sofrimento, durante a luta, é aí que eu me achego mais ao Senhor. E na minha caminhada de fé, eu tenho aprendido que certas provações que eu vivo na minha vida, eu a vivo e vou vencê-la para testemunhar a pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu já passei. Para dizer, olha, eu passei por isso. Eu estou te falando de experiência própria. Não foi ninguém que me contou. Isso é tremendo. Mas para isso eu preciso perseverar. Eu preciso ter cuidado como eu vou reagir diante das lutas e do sofrimento. Pedro vai dizer no versículo 15, quero dizer, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, quer dizer, entroniza Deus no seu coração, que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele controle todas as situações, que as suas preocupações estejam ali nos pés dEle. A submissão a Cristo e a entrega da vida aos seus propósitos produzem em nós o quê? Coragem. Nos torna mais destemidos, intrépidos. Nos dá força para triunfar. Quando eu entendo isso, eu preciso ter prontidão para defender a minha fé. Essa prontidão, ele vai dizer, sempre preparados. O cristão em meio ao sofrimento, ele tem oportunidade de testemunhar de Cristo? Tem. Vou contar um pequeno testemunho aqui. A minha mãe, há uns 32 anos atrás, minha mãe foi acometida de 3 tumores cancerígenos na garganta. E um deles atrás da laringe. E o médico que acompanhava esse tratamento em Belo Horizonte, sugeriu que tirasse tudo e ela falasse por aquele aparelhinho aqui. E ela havia me pedido que eu não aceitasse isso. A minha mãe ficou muda por um bom tempo. E eu nunca vou esquecer essa imagem. Todos os dias que ela ia para o hospital para fazer a químio, a rádio, o que fosse que ela tinha que fazer, minha mãe ia com uma bolsinha de pano, tipo um bornalzinho, cheio de panfleto evangélico. Ela não tinha condição de falar, mas ela entregava, sempre com um sorriso no rosto. E ela entregava, e ela evangelizava aquele hospital. E aquele momento de sofrimento, e aquele momento de dor, não foi suficiente para tirar dela a certeza de Cristo no seu coração, para anular a alegria de servir ao Senhor. E eu me lembro um dia que nós saímos do hospital e fomos almoçar. E no restaurante que nós estávamos, chegou o médico que acompanhava o tratamento dela. E ele olhou para ela e perguntou para ela assim, como você está conseguindo comer? E ela respondeu assim, estou com fome. Aí ele olhou para mim e falou assim, dentro dessa garganta tem uma queimadura de 3º grau. Minha mãe não se abateu. E esse exemplo eu levo para a vida. Porque eu sei que essa força não era do seu caráter, essa força não era da sua feitura. Essa força vinha do Senhor. E é o Senhor que nos sustenta, irmãos, nos momentos de luta, nos momentos de provação.
E isso tem que servir para nós de exemplo. Eu tenho que aprender a entender que chutar uma pedra, machucar uma unha, isso não é nada diante do que a vida pode trazer a nós. Então eu preciso o quê? Estar fortalecido e preparado. E quem me prepara, irmãos, é a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais preparado eu sou. A Bíblia vai nos falar que essa certeza, né, esse estar preparado, é um alento. Porque todas as vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já passei por isso algumas vezes. As pessoas me perguntaram assim, mas como é que você ainda acha que Deus vai fazer alguma coisa nessa situação? Eu estou sendo questionada aonde, meus irmãos? Na minha esperança. Eu não preciso ver para crer, preciso? Não, eu creio. Como Deus vai fazer, eu não sei. Mas que Ele vai, Ele vai. E a minha esperança é o foco da minha explanação. Eu não espero em homem, eu não espero no governo, eu não espero em autoridade, mas eu espero em quem? Em Deus, o Criador de todas as coisas. É nele que nós esperamos. Então, quando eu tenho essa certeza, essa esperança, ela serve como âncora para a minha alma. Ela me mantém firmado, não é isso que Hebreus 6 nos fala? A esperança é uma âncora que segura e firme, nos mantém ali estabilizados. E eu gosto como o autor usa esse exemplo de âncora. Porque uma âncora, ela sustenta um navio. Ela mantém ele preso no porto. Vem o vento, vem a tempestade e ele está ali parado. A âncora da nossa esperança, essa âncora da nossa alma, é que nos mantém fortalecidos, irmãos. Não fico esperando em situações. Eu espero em Deus. E ele vai falar também nesse texto a respeito do meu testemunho. Ele vai dizer que eu tenho que tomar cuidado com o meu modo de falar. Porque o meu modo de falar vai ser eficiente ou não. Se eu falo com amor, se eu falo com mansidão, se eu falo com temor, eu alcanço o meu ouvinte. Mas se eu falo com aquela voz de acusação, eu vou gerar no outro o quê? Indignação. E nada do que eu disser, por mais verdadeiro que seja, vai gerar resultado. Eu preciso saber falar da minha fé de um jeito bom, com uma consciência pura. E consciência pura, irmão, só tem quem tem vida coerente. Quem vive de acordo com a fé que professa. E isso me dá autoridade para falar de Deus. Me dá autoridade para pregar o Evangelho. Me dá autoridade para enfrentar a perseguição e a ousadia. Outro dia eu estava num local que eu frequento, e lá eu entro muda e saio calada. Pronto, tudo bem. Foi comemorar-se um aniversário lá. E aí uma pessoa, que eu não sei o nome, que eu não a conhecia, falou assim, no meio de todo mundo, vão pedir a pastora para fazer uma oração. Aí eu fiquei pensando, como é que ela sabe que eu sou pastora? Mas a Bíblia diz que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, não são? Nós estamos sendo observados, não estamos? E aquilo mexeu na minha mente assim, me fez pensar em tantas coisas.
E eu me senti ali agraciada por Deus para testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós devemos estar preparados. Nosso estilo de vida tem que ser coerente com a nossa fé. E nós devemos continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo que praticar o que é bom, o que é certo, possa levantar alguns problemas para a minha vida. Possa criar algumas situações. Isso, irmãos, tem que estar muito claro para mim e para você. Nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus procura caminhar com fidelidade com Ele. Procura ter uma consciência limpa. Procura fazer aquilo que Ele espera que eu e você façamos. Às vezes na vida nós vamos ter que engolir sapo. Vamos. Eu não sei você, mas eu já engoli até uma lagoa inteira. Em prol de Jesus. Não em prol de mim. Não. Porque a minha vontade era outra. Mas por amor a Cristo, por entender que falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não me agregar nada. Nada. Isso nós temos que buscar, porque Satanás ele está o tempo todo à espreita. Não, agora ela vai falar. Não, eu conheço ela. Agora ela vai rodar a baiana e o negócio vai ficar estreito. Não, irmãos. Não. Não. Se tem uma coisa que eu busco para a minha vida todos os dias, no fruto do Espírito Santo, é domínio próprio. Domínio próprio. Eu posso amar, eu posso ser benigna, eu posso ser verdadeira, eu posso ser um monte de coisa. Mas se eu não tiver domínio próprio, vou te falar uma coisa. Estraga, azeda o resto todo. Domínio próprio. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, e acredito que Pedro também não, que sofrer é essencialmente bom. Alguém gosta de sofrer, irmão? Lógico que não. Lógico que não. Mas ele faz parte da vida. E ele nos atinge de um jeito ou de outro. Ele nos atinge. Há pouco tempo agora, esses dias, eu passei por um problema na minha família, mas que me abateu. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vivo tão bem com meu marido, meu filho não me dá trabalho, pelo contrário, nós somos unidos, a gente vive bem em paz. Mas eu tenho uma família, Enéas, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos. E aí vem um problema e me pega de cheio, e me abate e me entristece. E a minha vontade é de esbravejar, mas eu não posso. E aí eu penso, Senhor, me ajuda a ser como Cristo. Porque Pedro, no meio dessa motivação, ele vai dizer a nós, olhe para o seu modelo maior. Busque viver como a Cristo. Olhe o modelo que é Jesus, não olha para mim. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Olha quem Jesus é. Olha a obra salvadora de Jesus. O justo pelos injustos. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Morte de cruz. Olha como Jesus lida com os problemas. Olha como Jesus fala. Olha como Jesus age diante de determinadas situações. Busque conhecer a vida de Jesus. Tudo que está escrito aqui, meus irmãos, é para o meu ensinamento e para o seu. Não está aqui à toa.
para Jesus. O triunfo da morte de Jesus foi para quê? Para nos conduzir a Deus. Quando o véu se rasga, literalmente foi aberto um novo caminho para nós. Nós tivemos acesso ao Senhor. Irmãos, e ele vai falar dessa identificação com a obra de Cristo. Ela é operada em nós através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo para agir na minha vida. Eu tenho que desejar, eu tenho que buscar essa regeneração. Eu aceito Jesus e o Espírito Santo passa a fazer morada em mim. Aí vem o batismo nas águas. Ele vai dizer aqui, olha, o batismo não é para lavar a imundície da sua carne, não. Não é um banho que tira a sujeira, não. O batismo é para você dizer publicamente que você assumiu uma disposição em viver uma vida coerente com o Senhor. Coerente. Romanos 6,4 vai dizer assim, olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu amo essa expressão, novidade de vida, porque é assim que nós vivemos, em novidade de vida. O batismo, irmãos, ele só é eficiente porque Jesus ressuscitou. Porque ele ressuscitou, ele torna possível uma nova realidade na sua vida e na minha vida. Se antes você era trambiqueiro, falsificador, mentiroso, caloteiro, hoje em Cristo Jesus não é mais. É Jesus que nos transforma. É Ele que nos transforma. E pode acontecer de alguém que te conheceu naquele passado, te encontrar e te falar, eu te conheço, fulano, eu sei quem você é. Sua resposta é, me conhecia. Você me conhecia. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vivo em novidade de vida. E as minhas ações têm que ser coerentes com a minha fala. Não sento mais em mesa de escarnecedor. Não pactuo em coisas erradas. Não minto. Não faço nada que desagrade ao Senhor. Posso até tropeçar. Mas o Senhor me levanta e me sustenta e me dá a capacidade de entender, olha, aquilo ali não prestou. Pedro nega Jesus 3 vezes. E ele não vai falar com Jesus, ai Jesus, por que eu fiz isso? A culpa foi disso e foi daquilo, eu não estava preparado, ninguém me avisou que o Senhor ia ser preso, ninguém me avisou. Não. Pedro vai chorar. E ele vai chorar com quem? Sozinho com Deus. Porque ele sabia que ele tinha errado. Esse assunto nós vamos continuar nele de noite. Foi só um spoiler. Voltando para o nosso tema. Viver conforme Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que te capacita a viver como Ele. Amém? Para viver como Jesus, eu preciso ter algumas coisas a ser feitas. A primeira delas, deixar o pecado. Não orientar a minha vida mais por aquelas aspirações carnais. Por aquilo que é da natureza carnal. Não. As minhas aspirações hoje são do alto, dos céus. Eu olho para Cristo. Aquele que consegue romper com o pecado e se submeter voluntariamente à vontade de Deus,
ele vai buscar o quê? Uma atitude lógica. Ele vai entender que esses sofrimentos da terra são passageiros. Nada disso é eterno. Nenhum desses problemas, todos eles têm data para terminar. Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Educando-nos. Educando-nos através do quê, irmãos? Da palavra, que é ela que nos confronta. É ela que nos chama a atenção. E ele vai dizer mais, Pedro vai dizer, olha, abandonem as práticas antigas. Quais eram as práticas antigas? Dissoluções, concupiscências, bebedice, idolatria. Aí a pessoa pode falar assim, eu nunca fui idólatra, porque eu nunca rezei para santo. Mas foi sim. Idolatrava seu dinheiro, idolatrava sua casa, idolatrava seu carro. Não tem gente que idolatra o carro? Fica alisando aquele carro, alisando. Qualquer coisinha que acontece, aquilo é um desespero. Bobagem, irmãos. Idolatrias detestáveis. Detestáveis. E ele vai dizer também, rompam com os relacionamentos. Depois que aceitamos Jesus, alguns relacionamentos são rompidos, irmãos. São algumas amizades, às vezes até na família. Alguns ambientes. Rompa. Inevitavelmente o crente é obrigado a romper laços, né, com aquilo que não convém, o que provoca difamação, ou aquilo que provoca de estranheza. Nós temos que ter esse entendimento. O crente está sempre sendo acusado de separatista, não é isso? Eles acham que eles são melhores, eles acham isso. Não é não. Outra hora, eles desprezam os costumes dos antepassados. Não é isso, irmãos. Não é isso. É entendimento. É entendimento de quem morreu na cruz por mim e por você. É entendimento daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. O mundo, ele fica chocado quando o cristão não participa de uma conduta que Deus não aprova. Mas está todo mundo fazendo. Mas eu não sou todo mundo. Eu aprendi isso quando eu era criança. Desde criança eu ouço isso. Eu não sou todo mundo. Então eu já entendi. Crente não participa de comportamento imoral. Crente não participa de conversa imoral. Crente não participa de piada imoral. Crente não participa de palavrão. Crente não... mas lá na minha casa, na minha família, quando reúne todo mundo fala. Problema de todo mundo. Não falo e não gosto que falam comigo. Não é ser chato. É posicionamento. Posicionamento. E eu preciso entender que vai haver um acerto de contas. Que Jesus, o justo juiz, vai julgar. Nós iremos todos comparecer diante deste julgamento. Ninguém está livre. Ninguém. Todos nós. Às vezes nós pensamos, ninguém está vendo, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E na hora
uma hora pode ter certeza, vem à luz, vem à tona. Nada fica escondido. É melhor, irmãos, sermos considerados loucos por amor ao Evangelho do que perder a salvação. É melhor. Eu queria caminhar para o fim, trazendo esse versículo para a nossa meditação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro, nessa epístola, ele nos lembra da necessidade de nos mantermos fiéis diante da perseguição. Eu vi um postzinho que fala assim: os retos são mais martelados, os tortos passam despercebidos. Fique firme, mesmo quando dói. Vocês estão entendendo a imagem? Um prego reto e um martelo. E aqueles todos pregos ali tortos. Alguém vai bater martelo em prego torto? Lembre a necessidade de se manter fiel. Mantenha-se fiel. Jesus é o nosso grande modelo. E nós somos estimulados a segui-lo, a fazer como ele fez. A vontade de Deus, a vontade do Pai. Reafirme a sua convicção de chegar ao dia do acerto de contas. Tudo que você fizer, tudo que você escolher, tudo que você falar, saiba que você vai prestar contas ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? A escola bíblica, ela tem essa função, não é, irmãos? De nos fazer pensar, de nos fazer meditar a respeito da nossa vida, de nos levar além daquilo que já estamos acostumados a ver, a fazer. Às vezes pensamos, tudo que eu tenho feito até aqui está ótimo, mas sempre há algo melhor para ser feito. E é assim a nossa caminhada com o Senhor, nos aperfeiçoando a cada dia mais. Eu não sei se você está sofrendo hoje, não sei qual a situação que você chegou aqui nessa manhã. Estamos aí prestes a celebrar o Natal. O principal motivo do Natal é Jesus. Celebrar a vida de Jesus. Celebrar porque Jesus um dia nos encontrou. É um dia que muito especial. Reunimos em família, né? Conversamos, damos risada, comemos uma comidinha boa. Eu já estou em ritmo de Natal, não sei vocês, mas é gostoso isso. Mas não podemos perder de vista Jesus. Ele é o motivo do nosso Natal, amém? E se você está sofrendo neste dia de hoje, por alguma provação, por algum problema, que aos seus olhos não tem solução, eu queria te dizer nesta manhã, há solução. O Deus do impossível está aqui, amém? E eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração nesta manhã. E fazermos 2 orações, uma de gratidão e a outra de convicção, de certeza de que Deus é Deus que trabalha por aqueles que o amam. E eu sei que você ama Jesus. Apresente a Ele o seu problema, apresente a Ele a sua dor, o seu sofrimento. Deixa Ele trabalhar a favor da sua vida. Não busque soluções mundanas. Deixa Deus te lapidar.
Deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te purificar, como ouro que passa pelo fogo para ser limpo, que você possa ser verdadeiramente purificado. Aleluias. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por estarmos aqui estudando a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha completar esta palavra no coração dos meus irmãos e daqueles que estão nos ouvindo através da internet. Nós sabemos, Deus, que a Tua palavra tem o poder de nos confrontar. A Tua palavra tem o poder de nos consolar. A Tua palavra tem o poder de nos fazer realinhar a nossa rota. E é isso que queremos fazer, Deus, neste dia. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude. Nos dê a sabedoria necessária, o entendimento necessário, de calar aonde precisa ficar calado, de falar aonde precisa dizer, de se comportar de acordo com a minha fé, sem excessos. Ah, Deus, nos dê domínio próprio. Senhor, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser, Senhor, pessoas que atraiam o ímpio para o Evangelho. Não nos deixe ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nos dê a maturidade espiritual necessária para abrir mão quando for preciso, de tomar o prejuízo para si, se for necessário, em amor ao Evangelho, em amor à Igreja de Cristo. Ah, irmãos, que o Senhor venha nos abençoar. Sim, Deus, necessitamos da Tua bênção, porque ela não acarreta dores. Deus, que no dia de hoje tenhamos um domingo gostoso, um almoço em família, que possamos descansar e à noite estarmos aqui juntos para louvar e bendizer o Teu nome. Oh Deus, como é maravilhoso pertencer à Igreja de Cristo. Como é maravilhoso saber que esta porta está aberta para nos receber. Enquanto neste exato momento, tantos irmãos nossos estão debaixo de perseguições, nós podemos ser livres para vir à Tua casa e Te cultuar. Dê força, Deus, aos nossos irmãos que vivem nestes países de perseguição. E abençoe o nosso país, para que nós não venhamos nos tornar um lugar assim. Sê conosco, Deus. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.